Meu nome é Miguel Krixner. Eu nasci em La Paz, Bolívia, em 9 de janeiro de 1950, bem no dia do Fico, né? Que 9 de janeiro é o dia do Fico. Meu pai é Jacob Krixner e minha mãe é Annelise Krixner. Meu pai era polonês, minha mãe era de origem alemã. Ambos eram sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e na época a Bolívia era um dos únicos países que aceitavam a imigração de judeus. E ali em La Paz se criou uma comunidade, uma coletividade muito grande, onde meus pais realmente encontraram um abrigo depois de terem passado a guerra na Europa. Meu pai trabalhava na agricultura e durante a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos uns 23 a 24 pessoas da família dele foram assassinadas e ele ficou escondido, né, num porão de um amigo católico dele, que o escondeu durante toda a Segunda Guerra Mundial. Saindo, enfim, acabou em 1945, ele ainda ficou uns 2 anos na Europa e daí ele foi para a Bolívia. Minha mãe saiu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ela saiu em 1937, os pais fugiram para a Itália e ela, como era a filha caçula, ela acabou indo para La Paz com os pais. E 2 irmãs dela foram para Israel, onde serviram o exército e basicamente estiveram na própria fundação do Estado de Israel. Elas fizeram parte disso aí no exército já na época. Eu acho que uma das lembranças que eu mais até vinculo com a profissão que eu acabei escolhendo e hoje eu me dou conta que talvez essa brincadeira de criança talvez tenha me inspirado até para trabalhar no ramo que eu trabalho. Eu lembro claramente em que perto da minha escola onde eu estudava tinha uma livraria e eu fiz muita amizade com uma senhora que era dona dessa livraria. Eu era um piazinho lá de 10 anos mais ou menos e ela guardava para mim todas as caixinhas que normalmente a gente colocava porque é usado numa lapiseira, naquelas minas, né, que chama o grafite, que vinha nas caixinhas em vários diâmetros. E ela guardava aquelas caixinhas para mim. Eu passava lá, volta e meia, ela me dava um monte daquelas caixinhas, que eram caixinhas de vários tamanhos e bonitinhas. E eu chegava em casa e eu lembro que eu enchia aquilo de água e pegava um jogo da aquarela e ficava colocando cores diferentes assim naquelas garrafinhas, né? E deixava aquilo na janela e eu adorava aquela vista assim, naquelas diversas garrafas com cores diferentes. E hoje, na hora que eu entro numa loja do Boticário, eu vejo que de alguma forma aquilo, acho que tinha alguma conexão, né, daquilo que talvez, não que serviu de inspiração, mas acho que existe uma sincronicidade dentro daquilo que a gente pega da nossa infância e gosta de fazer com aquilo que nós acabamos escolhendo para o nosso futuro, né? Minha família decidiu vir para o Brasil porque a minha mãe, ela tinha um problema cardíaco. E La Paz, você sabe que La Paz é a capital mais alta do mundo hoje, deve ter 3.400 metros de altitude, e é totalmente desaconselhável para pessoas que têm problema cardíaco. Então, nós tínhamos uma parente do meu pai, uma irmã do meu pai que morava em Curitiba, e resolvemos sair de La Paz e nós mudamos para Curitiba. Isso é em 1961 e meu pai acabou optando por isso porque a doença da minha mãe tinha se agravado. Ela era uma pessoa muito jovem, acabou falecendo com 34 anos de idade. Então foi um grande baque assim, que eu tive na minha vida. Nós chegamos no Brasil, logo depois de 2 anos morando aqui, ela veio a falecer. E daí para frente começa uma adolescência muito difícil, né? Porque é um país novo, uma língua diferente.
perdi minha mãe e na época era um apoio muito grande que eu tinha, mas enfim, comecei a me deparar na vida com situações muito diferentes do que normalmente alguém com 12, 13 anos de idade acaba se deparando. Só que eu acho que essa experiência, inclusive eu comecei a trabalhar com meu pai na loja, meu pai tinha uma loja na Rua 15 de Novembro, e eu lembro que de manhã eu ia para aula e na parte da tarde eu já comecei a trabalhar no caixa com meu pai, né? Ele tinha uma loja, eu tinha um banquinho, né? Eu ficava em cima do banquinho lá fazendo o caixa e comecei a enfrentar a vida assim, não me queixando absolutamente, mas talvez utilizando toda essa experiência e a própria perda, essas perdas, né, que acontecem na vida em momentos muito, às vezes, quando a gente menos espera, mas eu acredito que tudo isso acabou me fortalecendo de alguma forma, né? O fato de deixar a adolescência muito rápido, ter que encarar a vida de uma outra forma, e as condições do meu pai também eram difíceis, né? Eu tinha uma loja, mas com muita dificuldade, assim, que eu aprendia, enfim, a me virar com aquilo que dava. Eu era realmente um aluno daqueles que sentavam lá no fundão, né? Eu lembro que eu me ferrei, reprovei 2 anos, não seguidos, mas em 2 momentos, uma no ginásio e uma no científico. Eu reprovei de ano, mas eu odiava aquilo, era um tormento a questão de estudar. Mas chegou um momento na vida em que eu lembro muito bem de alguém que foi muito importante na minha vida, que era uma irmã da minha mãe. Ela chamava Ruth, ela morava em São Paulo. E eu fui morar com ela tinha ficado viúva, não tinha filhos, eu fui morar com ela num período em que eu precisava fazer cursinho para começar a tentar entrar numa faculdade. Meu pai queria que eu fosse médico a todo custo, e eu fiz acho que uns 20 vestibulares de medicina, não passei, porque na realidade não havia um esforço da minha parte também em passar. E eu acho que essa minha tia acabou me colocando no trilho, sabe? Foi uma lição de vida, assim, uma atrás da outra. Então, eu lembro muito bem que ela me perguntou: me diga uma coisa, você quer a vida inteira que digam que teu pai, que você é filho do teu pai, ou você quer que um dia digam que teu pai é o pai do Miguel, né? Quer dizer, é um trocadilho aí, mas faz todo sentido quando você precisa de uma injeção de ânimo. E foram pequenos toques, assim, porque eu acho que na vida da gente, às vezes, a gente precisa de certas pessoas, né? Alguns personagens, assim, que entram na nossa vida e não precisam de grandes discursos, né? Não precisa de grandes broncas. Às vezes são palavras-chave, assim, que a pessoa te dá um toque e você, né, acorda. Eu lembro que eu fiz o vestibular para farmácia, aqui em Curitiba, passei, e o primeiro dia que eu fui para a faculdade, eu lembro que eu entrei na sala, aí eu olhei a turma lá de trás, fiquei disse, sabe o que? É agora ou nunca que eu preciso mudar de vida. Entrei na sala e fui sentar na primeira fila, né, na turma do gargarejo, onde acabei convivendo com pessoas que eram muito estudiosas, e nada como alguém que estuda e que acaba te puxando, né? Aí comecei a tomar gosto pelo estudo, pelo conhecimento, e me aprofundar naquilo que, enfim, achei que estava bem no momento de procurar um caminho. Eu me formei em 1975, peguei meu diploma e eu não sabia se eu ia para a direita ou ia para a esquerda, na realidade, com o canudo, né? E foi numa extensão universitária que eu fiz em Porto Alegre que eu conheci a questão da farmácia de manipulação. E achei assim, essa área muito interessante, porque tinha um lado da indústria, né, de você fabricar ali,
E também tinha um lado da manipulação, que era um retorno a uma coisa que já estava relativamente esquecida, e senti que ali havia uma grande possibilidade de desenvolver uma coisa diferente. E aí que, em 1977, nós abrimos em março a farmácia, né, na Saldanha Marinho, que foi o primeiro local do Boticário, aí que o Boticário realmente inicia a sua atividade como uma farmácia de manipulação. Como os produtos eram muito voltados à dermatologia, eu acabei me aprofundando muito na parte da cosmética, da perfumaria, nos momentos que eu tinha, que eu ficava desocupado e ficava livre na farmácia, eu ficava lá lendo o que existia de cosmética e de perfumaria, porque até, como eram produtos voltados para a dermatologia, a gente tinha que ter um aprofundamento em o que eram produtos que podiam causar algum tipo de alergia, como que se fabricava um creme que teria que ter algum princípio ativo que o médico receitasse. Então, com todo aquele conhecimento, fui me aprofundando na área da cosmética. E, na sequência, desenvolvi alguns produtos à base de um creme à base de algas, um sabonete à base de algas marinhas, shampoo de algas, que era uma coleção de uns 6 ou 7 produtos, que eu deixava numa vitrine pequenininha dentro da farmácia. E, para minha surpresa, as pessoas que experimentavam os produtos, que levavam primeiro um pote de 30 gramas de qualquer creme que a gente fazia, lentamente as pessoas voltavam ou falavam para as amigas. E realmente aconteceu uma coisa, uma propaganda de boca a boca daquilo, e aos poucos aquilo tomou uma progressão geométrica e dezenas de pessoas começaram a procurar. E a partir daí é que o Boticário começa a se desenvolver, onde nós chegamos em 1979 e abrimos a primeira loja no aeroporto Afonso Pena. O nome O Boticário surgiu logo no começo, porque a empresa, desde o início, tem o nome do Boticário, porque o Boticário remete aos antigos farmacêuticos, que eram os boticários. Eram aqueles antigos farmacêuticos que faziam a preparação dos medicamentos manualmente, e como nós iniciamos com uma farmácia, então a origem do nome está aí. Eu estava em São Paulo, só para historiar rapidamente isso, eu estava em São Paulo e conheci uma pessoa que trabalhava na área de fragrâncias, era o Crispim, que é uma pessoa que é muito conhecida dentro da nossa área, e ele ia me levar para a rodoviária na época, que eu só ia de ônibus para cá, para lá, então ele ia me deixar na rodoviária, e aí ele falou, preciso deixar uma amostra na época na GC Lever, que depois virou Unilever. Entrei, eu lembro que na GC Lever, sentei na frente de um comprador da GC, e aí ele, conversando, como é que você faz? Tem uma farmácia, e tinha um senhor bem idoso do lado. E esse senhor era representante da Witton, na época, da Witton Vidros. Aí ele chegou para mim, me diga uma coisa, você não está interessado em comprar um monte de vidro aí que o Silvio Santos está querendo vender toda a parte de embalagens, que ele ia lançar uma marca, mas como ele ganhou a concessão de ter uma televisão, ele teve que canalizar todos os investimentos dele para o canal de televisão que ele tinha ganho a concessão. Aí eu lembro que ele, nem me lembro direito da cifra, mas era alguma coisa em torno de, na época de 60 e poucos mil dólares, que nós estamos falando de 79, mais ou menos. Então, era uma fortuna para mim. Realmente era totalmente fora. Eu falei, olha, em 10 vezes eu levo isso aí para pagar. E acho que se eu falasse em 20, eu queria topar, vou te falar bem a verdade, porque o problema do cara era vender aquilo. E acho que foi uma grande decisão, saber, em que acredito que
a oportunidade às vezes passa na nossa frente, ou você pega ou você não pega. Então, esse eu acho que foi, com certeza, um dos maiores momentos assim de aproveitar uma oportunidade e fazer a coisa acontecer. E a partir daí é que o Boticário começa a se desenvolver através dessa loja, em que temos comissárias de bordo que começam a levar o Boticário para todos os cantos do país, e começam a surgir os primeiros interessados em ter uma loja parecida com aquela do aeroporto. E através do sistema de franquia, nós conseguimos, claro que através de capital de terceiros, que a franquia tem isso, a grande vantagem é essa, alavancar um crescimento com capital de terceiros, com o compromisso de exclusividade, de, enfim, tudo aquilo que a pessoa queria. E eu dava graças a Deus porque me ajudava a vender todos os vidros do Silvio Santos, na época. Então, para você ter uma ideia, em 1982, nós inauguramos a primeira fábrica aqui nessa área aqui. E em 82 a gente abre aqui. E em 85 a gente faz a primeira convenção dos franqueados do Boticário aqui em Curitiba, naquela época com 500 lojas. Então o crescimento foi muito rápido. No final de 81 casei com uma estagiária minha, a Cecília. Cecília só. A Cecília é farmacêutica também, ela fez estágio comigo na época da farmácia, e daí casamos em 1981. Daí tenho, né, duas filhas, que a Nete e a Tati. E para cada uma delas acabei dando um nome de um perfume, né? E, enfim, foi um período também em que tinha que desenvolver a empresa, viajar pelo Brasil afora. Se imagina, para abrir 500 lojas, era um pique de cuidar de produção, cuidar de desenvolvimento de produto. Com certeza a Cecília acompanhou passo a passo do desenvolvimento da empresa e continua até hoje, né? Tanto que ela é irmã do Arthur, né, que é meu sócio, e ela, nas horas assim, volta e meia, ela nos serve de conselheira, e às vezes acho que é importante, eu acho que na vida da gente, a gente ter uma companheira, uma mulher que esteja muito ligada, né, à atividade da gente. Até para não gerar uma competição, sabe? Tem gente que diz, não, a minha casa é isso aqui, meu trabalho é isso aqui. Infelizmente ou felizmente eu nunca consegui fazer essa separação, e eu lembro que eu levava volta e meia fragrâncias, fitinhas de fragrâncias, né, para que minhas filhas, na época, com 4, 5 anos, eu dava para elas cheirarem, né, e o que vocês acham disso? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, sabe, para elas estarem inseridas de uma forma na minha atividade também. Daí para frente as coisas aconteceram muito rapidamente, né? Porque em 1990 abrimos a nossa 1000ª loja aqui em Curitiba, a loja 1000, na rua 15 de novembro. Nessa época também surge a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, quando a gente começa a se envolver nas questões ambientais através de uma fundação. E a partir daí a gente vai acompanhando os próprios movimentos políticos, econômicos do país, e fazendo com que a empresa ela vá evoluindo, acompanhando todo esse movimento de mudanças do que aconteceu no Brasil também. Mas acho que ainda estou bastante jovem assim para ficar encostado, e realmente tem uma coisa que não desejo muito, porque eu amo aquilo que eu faço, amo aquilo que ajudei a criar, né, porque isso aqui não é uma criação de uma pessoa só, são milhares de pessoas que
colaboraram para que o Boticário chegasse onde está hoje. Então, mais amo a minha profissão e tudo que a gente conquistou até agora.